Uma jova fica perdida numa floresta da Irlanda e encontra asilo numa pequena construção onde havia outros sobreviventes que também não conseguiram achar a saída do mato. Mas o que pega de verdade é que eles contam uma história sobre bizarras criaturas que saem à noite para urubu-servar eles por trás de uma vidraça que só permite a visão de fora para dentro, enquanto de dentro para fora o vidro é espelhado. Mas seria essa história uma conversa fiada ou teria um fundo de verdade? Olá, criaturas voyeurísticas! Olá, criaturas voyeurísticos! Eu sou Otávio Geist, eu Super 8 e hoje, uma das filhas do cineasta Manoj Night Shyamalan resolveu seguir os passos do papai, escrevendo e dirigindo um filme de suspense cheio de mistérios e esquisitices que pode ou não ter algo a ver com o sobrenatural. Eu só acho muito curioso que esse filme tenha chegado tão discretamente. Não tô vendo alarde, não tô vendo divulgação, tem pouca gente falando a respeito, parece até ser um descarte da Warner. Será? Quer dizer então que o filme é ruim e faltou confiança da distribuidora? Chega mais que eu vou te dizer o que eu achei. Simbora! Esse é um filme sobre uma floricultura porque se passa onde a flor está? Quem não gosta de observar as dores é anestesista? Gente que observa os outros escondida é safadona? Tudo isso e muito mais... Agora, pra quem vê o sobrenome no cartaz Night Shyamalan e se aventura numa sessão de Os Observadores, pode até não sair agradado com o que viu, mas enganado eu não creio que vai acontecer muito não. Se Shanna quiser imprimir sua personalidade, vai ter que se esforçar um tico mais da próxima vez. Agora, se não quiser, se tiver avontes dando continuidade ao legado do pai, aí nesse caso me parece que ela já tá muito bem encaminhada. Pro lado positivo, e pro negativo também, pois Os Observadores traz muitas das características mais emblemáticas dos filmes do seu M. Night. E o pouco que a gente pode notar da identidade da cineasta talvez seja decorrente da sua pouca experiência, já que, embora tenha dirigido 6 episódios da série Servant, tá estreando em longas aqui. Mas te falar, de qualquer jeito eu não achei que a sua condução tenha sido tão comprometedora assim. Acredito de verdade que Os Observadores têm alguns valores interessantes capazes de proporcionar uma boa diversão. Agora, mais do que isso, já não creio, embora o filme deixe parecer que sua autora queria sim oferecer uma experiência mais engrandecedora, com mensagens mais eloquentes. Mas vamos devagar na conversa, vamos por partes. Tal como seu pai, Shanna demonstra muita criatividade para reimaginar lendas, crenças e mitos e retirar dessas coisas uma história simples, do tipo que faz a gente pensar por que nunca fizeram isso antes? Mas curiosa o suficiente para deixar a gente intrigado pelo andamento dos mistérios. Desse jeito, tanto a premissa que envolve o todo, quanto a mitologia que dá um toque especial de originalidade à obra, me pareceram realmente bem engembradinhas para oferecer para a trama curvas, surpresas e momentos intensos. Ou seja, o que acontece, pelo menos na maior parte do tempo, me pareceu muito acertado e dentro dos moldes do que a cineasta pretendia para causar uma boa impressão. Onde eu acho que ela começou a escorregar foi no como ela empregou os recursos que empregou. Porque assim, gente, se tem uma coisa que eu costumo mencionar sobre os filmes do Shyamalan pai, é o seu talento único em desconhecer como seres humanos funcionam. Salvas algumas exceções que geralmente acontecem quando os personagens são interpretados por atores com uma sensibilidade excepcional, as pessoinhas que o homem põe nas suas obras raramente falam como pessoas normais e raramente agem como pessoas normais. Mas também não é uma excentricidade chamativa o suficiente para tornar esses personagens intrigantes de verdade, sabe? É uma excentricidade discreta, que para mim funciona quase como um vale da estranheza. Pronto, os personagens parecem aliens vestindo uma pele humana. E aí, talvez numa tentativa de esconder essa artificialidade, Shyamalan pai costuma cobrar do seu elenco uma sisudez inexpressiva, como se, demonstrando menos emoção, eles pudessem ser levados mais a sério falando as bocosices que o texto exige. Para mim, isso não chega a destruir suas obras, mas certamente não melhora as que já não estavam bem das pernas. E aqui, em Os Observadores, dá para notar essa herança na condução da Shyamalan filha. A sisudez cansada e cansativa das atuações está presente. Seguindo o comando da direção, Dakota Fanning interpreta um poste. O texto parece tentar fazer um estudo de personagem quando sugere que a protagonista é suprimida pelo peso da culpa. No entanto, além de ser uma coisinha bem lugar comum que a gente já viu 300 vezes e jamais alcançar a profundidade que o texto demonstra pretender, isso não ajuda muito para evitar que a personagem não pareça seca e chata o suficiente a ponto de não parecer interessante de se aliar com ela numa aventura. A gente vai por falta de escolha e vai em frente porque os mistérios até dão uma segurada, mas olha, o filme até ganha um novo fôlego quando novos personagens entram em cena. Uma das novas personagens
não ajuda muito nessa coisa da simpatia e até parece um alter ego da protagonista de tão blasé que geralmente lida com todas as questões. O que salva é que há uma justificativa plausível no histórico da mulher para que ela tenha essa personalidade e ela consegue trazer uma emotividade a mais em certos momentos de emergência. Além disso, felizmente, os outros dois personagens salvam a gente do marasmo emocional que a protagonista e a tal coadjuvante ditam na maior parte do tempo em que estão em tela. Georgina Campbell imprime uma doçura e uma ingenuidade que podem ser perigosos naquele ambiente hostil no qual os personagens se encontram. E Oliver Finnegan completa a conjuntura de crise com um quê de instabilidade emocional que coloca um temperinho a mais na bagaça, mesmo que parte das suas atitudes não consigam ser tão bem sustentadas pelo roteiro e a direção não consiga achar uma forma mais humana, mais natural de abordar essas instabilidades do personagem. Inclusive, isso nos leva àquela outra herança chamalanítica, de não saber como é que o humano age, interage e reage. E aí eu penso, gente, por que essa família não senta num parque e faz que nem os antagonistas desse filme e ficam lá, vendo as pessoas passarem, se comportando? Talvez assim eles aprendessem alguma coisa. Mas não, eles realmente concebem seus personagens com aquele toquinho de esdrúxulice que nem deixa eles totalmente esdrúxulos, nem faz eles parecerem humanos. Curiosamente, isso tem tudo a ver até com a mitologia do filme. Olhando por esse ponto, a cineasta até parece estar retratando ela e seu pai, mas sem perceber isso. Quer dizer, eu acho que ela não tá percebendo, porque se porventura tiver fazendo uma autocrítica, aí olha, seria genial e eu retiro totalmente o que eu disse. Tá, mas que esdrúxulices são essas a quais eu me refiro? Bom, sem revelar demais, esse é um tipo de coisa que dá pra notar, por exemplo, em certos diálogos expostos de forma boba, como a conversa da protagonista com o papagaio no início. Não tem razão dela tá falando ali, ela tá falando pra gente, o que é uma expositividade até meio chumbrega, sabe? Em outros diálogos meio quadrados, que não parecem se encaixar num comportamento humano de jeito maneira, em certas reações meio apáticas diante de circunstâncias ímpares, em comportamentos ilógicos, sobretudo comportamentos que vão estupidamente contra o que acabou de ser esclarecido, quando os personagens já sabem contra quem estão lidando e o que eles são capazes de fazer. Mesmo assim, a bocosice que vem assim, gente, não é possível. E chega a ser curioso como, por um lado, o roteiro de Ishana faz uma questão e tanto de explicar a problemática em todos os pormenores para tentar tampar qualquer eventual buraco. Antes colocassem mais os personagens para descobrirem em vez de dar tudo de mão beijada para eles. Por outro lado, o roteiro não consegue evitar de cair numa sinuca de bico que é a seguinte: numa mão, não poderia revelar tudo de cara. Na outra, não encontra uma justificativa plausível para diluir as informações ao longo do desenvolvimento. Assim, num primeiro instante, faz parecer que os personagens são desativados quando não estão em cena. Pois veja bem, acontece algo drástico e bem fora do comum, que uns têm conhecimento do que está acontecendo e outros não. E aí, naturalmente, o que a gente veria, quem não sabe o que está acontecendo, encheria quem sabe de questionamentos. Gente, que é isso? Por que isso? Por que tá acontecendo aquilo? Quando? Onde? Como? Quem? Por quê? Mas não é o caso que acontece aqui, não. Aqui, quem sabe, solta umas gotinhas de informação, quem não sabe não pergunta nada ou pergunta muito pouco, a noite acaba e a informação continua sendo dada no dia seguinte, como se não tivesse passado horas nesse intervalo. Para de novo, tem mais um elipse, vai pro fim do dia e a conversa só continua lá. Para de novo, vai pro dia seguinte e só então alguém decide contar as regras mais essenciais dentro do contexto do filme. Não são detalhezinhos que alguém esqueceria de contar logo no primeiro contato, né? São as principais regras, mas elas só são comunicadas, sei lá, no terceiro dia, quando na prática não há qualquer motivo para que toda essa informação não fosse compartilhada logo no primeiro contato. E por que não foi? A cineasta precisava diluir a informação para esticar o mistério e ter o que contar, só não achou uma forma mais condizente para fazer isso. Mais tarde a gente descobre que tem mais informação a ser dita, que poderia ter sido dita, mas que não foi porque um certo personagem simplesmente decidiu deixar artificialmente para depois. E o que também poderia chegar através da experiência dos personagens lidando e carregando a gente junto, novamente, tudo chega através de uma boa palestrinha. Agora, quando o filme sai um pouco dessa verborragia explicativa, me pareceu que a senhorita Night Shyamalan compensou com uma boa herança do seu Paps. Até finalmente revelar o que os mocinhos estão enfrentando
Tem alguns certos momentos chaves que vão instigando a nossa curiosidade. A cineasta consegue incrementar pistas dúbias que não batem o martelo se o negócio se trata de algo sobrenatural ou não, se há um perigo real ou se não passa de uma fraude. E esses recursos sonoros e visuais vão se encaixando gradativamente para formar a concepção final da ameaça, ou a falta dela. Talvez, quando as respostas finalmente cheguem, as reviravoltas de os observadores não sejam as mais escalafobéticas, ou melhor, as mais Shyamalanéticas, daquelas de deixar a gente com o queixo caído. Porque é aquela mesma questão, não chegam através de eventos, da gente descobrindo junto com as ações dos personagens, mas sim através de mais explicações textuais. Porém, pelo menos, eu creio que as revelações e as reviravoltas sejam coerentes com a construção geral do projeto. No mínimo, dentro da mitologia, fez sentido pra mim onde o filme chegou. Só o enfrentamento final que realmente me deu um belo de um desapontamento graças à resolução gratuita, de pronta entrega, facilitada, pronto. Uma resolução um tanto Marta, sabe? De Batman vs Superman. Se não souber do que eu tô falando, frisa nos adjetivos que eu mencionei antes. Confesso que eu não achei os observadores ruim. Enquanto eu tava assistindo, eu jamais perdi o interesse e apesar dos contratempos e estranhezas que inevitavelmente me incomodaram, eu consegui me deixar levar, sobretudo pela problemática curiosa. De fato, não foi desenvolvida da forma mais redondinha possível, em que tudo se encaixa e tudo se fecha, mas ainda assim, há elementos criativos o suficiente para formar um suspensinho encasquetantezinho um pouco mais ímpar do que a gente tá habituado. Aquele trisquinho assim, acima da média, sabe? Fora que a forma de reimaginar conceitos que geralmente não são vistos como apavorantes foi uma sacada digna de elogio também. Reúne tudo e o resultado não é lá grandes coisas, mas pelo menos é alguma coisa. Suficiente para dar aquele entretenimentozinho passageiro e despretensioso. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. De vez em quando eu dou uma vistinha assim, mas geralmente eu costumo olhar bastante logo quando o vídeo é lançado. Então, se você tá chegando aí cedo, provavelmente eu tô lendo. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Nesse encerramento, geralmente eu faço uma piadinha envolvendo o filme, alguma coisa que tem a ver com o que eu já falei. E porque eu preciso dar tempo dessas cartelinhas aqui, para você clicar no segundo vídeo, se inscrever no canal, sabe? Essas coisas que aparecem aqui. E nesse momento eu estou explicando justamente porque o filme explica muito, então eu estou explicando o que eu estou fazendo aqui, porque agora eu já me perdi, eu estou explicando demais. Ok, tchau.